Olá, seja bem-vindo ao vídeo do Psicoefeito. O meu nome é Nelson Pereira e eu sou psicólogo clínico. Esta semana trago um tema para falar contigo que me é muito sensível: a gaguez. Tem-se falado muito sobre o que é a gaguez, as causas da gaguez e o que é que as pessoas gagas sentem quando não se conseguem exprimir. De facto, posso começar por te dizer que já sofri dessa patologia, da fala. Para te dar o meu discurso, eu vou articular o meu discurso entre a minha experiência e aquilo que a ciência traz e que estuda e que ainda terá que ser mais estudado, pois o seu estudo ainda não está completamente fechado e não há muito consenso a nível das causas da gaguez. Para início, gostava de te contar um pouco da minha experiência pessoal sobre a gaguez, nomeadamente na fase da adolescência. A fase da adolescência, como nós sabemos, é uma fase que é muito crítica a vários níveis. Mas comigo aconteceu o crítico com um ponto extra, a gaguez. Recordo-me de um acontecimento que vou partilhar aqui contigo, numa aula de História, se não me falha a memória, no 8º ano, em que o professor de História, como tu também estarás recordado se fores da minha geração, ou eu não sei como é que as gerações novas hoje em dia dão as aulas, se ainda leem aqueles pequenos certos dos livros, e então nós estávamos a dar uma matéria em História e o professor pediu para eu ler uma parte de um texto. O que é certo é que eu li esse texto, li essa parte, mas não foi até ao fim. O que aconteceu foi algo que ataca brutalmente, do ponto de vista psicológico, um gago. Eu vou-te explicar o que é que foi. Foi as pessoas rirem-se da tua gaguez. É um sentimento de vergonha, de impunidade, porque tu não consegues expressar-te da forma como os outros ditos, entre aspas, normais, se expressam, ou seja, sem qualquer perturbação do discurso, uma fluidez dita normal, e o que acontecia era que eu não conseguia fazer isso. E naquele momento específico, o que me aconteceu foi que eu parei, olhei para o professor, e o professor disse: Nelson, podes continuar. Eu ainda me lembro disto muito bem. E eu respondi: não, professor, você pode me mandar para a rua, pode marcar falta de disciplinar, está no seu direito, mas eu não vou continuar, porque estou a ser gozado pelos meus colegas. Reparem, ao ponto de eu ter lá um colega meu, quase até chorava a rir, não é? E agora, tendo em conta estes últimos acontecimentos, nomeadamente, eu vou ser muito frontal com a deputada Joacine Catar Moreira, na Assembleia da República, tem vindo muito à baila e as pessoas até perguntam o que é isto de gaguez, porque é que um gago gagueja, porque é que isso acontece, porque é que tu gaguejas ou não, etc. Posto esta minha experiência, este meu acontecimento que eu partilhei contigo, gostava de te dizer uma coisa. Em termos científicos, não há ainda um consenso sobre a origem da gaguez. A gaguez, eu encontrei aqui uma definição que te vou ler, literalmente, que é uma definição de 3 autores que eu descobri na altura quando comecei a trabalhar esta questão da gaguez também na psicoterapia que fiz durante 4 anos. Trabalhei esta questão e fui à Associação Americana de Gaguez, entenda-se, pela internet, fui pesquisar. Em Portugal descobri aqui um artigo muito interessante no portal dos psicólogos sobre a gaguez. Falei também com uma terapeuta da fala, a doutora Mónica Gaiolas, o qual te aconselho até a ver alguns estudos que ela tem e até os livros que eu depois cheguei a comprá-los e a ler por causa das origens. E então, neste artigo que eu descobri aqui no portal dos psicólogos, está aqui uma definição de 2007 que diz o seguinte: a gaguez caracteriza-se por uma desconexão entre o pensamento e a fala, o que implica uma interrupção brusca do discurso.
antes de uma palavra ou de uma sílaba. Surge um atraso, alargamento ou abreviação na produção de diversos sons, assim como na repetição de fragmentos de palavras ou frases. Por vezes, podem também aparecer interferências de sons não adequados ao discurso. Posto isto, de certeza que estás-te a perguntar: será que eu já tive presente alguém com este tipo de perturbação na fala? Eu não sei bem a percentagem a nível de Portugal. Existe a Associação Portuguesa de Gagos, não sei se tu sabias, mas eu passo desse conhecimento. E, segundo alguns dados, eu creio que aponta para 20% da nossa população. Não tenho a certeza, não me recordo, já foi há uns anos que eu li isso, e entretanto depois as atualizações não estou bem a par delas, até porque não é uma área que eu ainda vá trabalhar, mas que eu quero trabalhar muito diretamente nesta área. O que é que acontece? Acontece que a gaguez, a definição que tu ouviste, ela tem, e aqui há um pouco um consenso, ela tem a origem em 3 fatores. E eu vou passar-te a ler esses 3 fatores, um resumo que eu fiz aqui. Biológico. O primeiro ponto. Biológico. O fator biológico refere-se à existência de lesões cerebrais na primeira infância, nomeadamente nas áreas de produção e de compreensão da fala. A área de Broca e a área de Wernicke. O que acontece é que, se houver uma lesão na área da produção da fala, depois, quando há a transição entre a produção da fala e a verbalização da mesma, há um corte. E esse corte pode dar, de facto, origem à gaguez. Depois, do ponto de vista psicológico, o fator psicológico é de ordem emocional. Uma vez que as ordens emocionais, ou seja, as emoções, são a causa e a consequência da gaguez. Como já não bastasse esta fase, repara que há um agravamento porque surgem sentimentos negativos, como a vergonha, a frustração, a ansiedade, a culpa e a baixa autoestima. Aquele exemplo que eu te dei meu, o que se passou foi uma vergonha autêntica. Eu sentia vergonha. Eu gostava muito de ouvir a minha voz, ainda hoje gosto, felizmente, e sabia que tinha uma boa locução. Portanto, a minha voz estava bem colocada, já tinha até recebido elogios de professores meus, só que era gozado por ser gago. E isso deixava-me de rastros, emocionalmente de rastros. Alguma revolta, também se calhar acrescentaria aqui, alguma revolta, a frustração por falar com colegas meus, familiares, amigos, enfim, somos animais sociais, não é? Por falar com pessoas que não gaguejavam. E eu perguntava-me, mas porquê é que eu gaguejo e esta pessoa não? O que é que se passou? Volto-te a relembrar uma questão. Isto foi na adolescência, que é aquele pico, digamos, hormonal, por assim dizer. Sabes bem do que falo. E depois, como terceiro ponto, como terceiro fator da origem da gaguez, o fator social. Porque, como somos animais sociais, o ambiente que nos rodeia é importante, principalmente nos primeiros anos de vida. Não há aqui uns primeiros anos certos, não há aqui os primeiros 5 anos, 7 anos, 10 anos. Eu diria que, se calhar, do ponto de vista psicológico, e como psicólogo sou, eu apontaria para os primeiros 7 anos de vida. Porque é os anos em que nós absorvemos mais dos adultos à nossa volta. Regra geral dos nossos pais. E então é precisamente aí que nós começamos a adquirir comportamentos como dos nossos pais. Tenho também a confessar-te que, de facto, o meu pai era gago. E eu identificava muito com ele. Pode ter sido por aí que eu desenvolvi também a gaguez. Esta questão da gaguez é muito sensível. Eu gostava, com este meu testemunho,
de te deixar bem claro uma questão que para mim é muito importante. Eu compreendo que seja difícil para muitas pessoas aceitar que a pessoa que está à nossa frente não consegue ter um discurso fluido, como essas pessoas têm. Contudo, há uma sugestão que eu deixo aqui para ti, somente uma, é: não termines a frase de uma pessoa que está a gaguejar. Por favor, não faças isso. É horrível. Lembras-te dos sentimentos que eu te falei há pouco, negativos? Isto é de uma frustração que só quem é gago compreende. É frustrante se termina uma frase. É das piores coisas, acredita, até é pior do que a risada, que é desprezível. É pior do que a risada. Terminares a frase a um gago. É horrível. Não o faças. Peço-te para teres essa sensibilidade. Depois compreendo que haja que alguma dificuldade. As pessoas dizem assim: ok, mas ele gagueja mais, ela gagueja menos e tal. Vamos por partes. Segundo a Associação Americana de Gaguez, American Stuttering Association, a gaguez dividia-se em 3 níveis. O nível leve, o nível moderado e o nível severo. Por aqui, tu também podes perceber que há depois também diferenças ténues entre esses diversos níveis. Mas, e como foi isso que me levou também a falar, a questão da Joacine, da deputada da Assembleia da República, eu não vou estar aqui a encaixar ela em nenhum desses níveis porque eu não sou terapeuta da fala e acho que esse é um desafio muito interessante até para terapeutas da fala que queiram falar sobre isso, como eu estou a fazer este vídeo para ti, mas como psicólogo e também como quem já passou pelas questões da gaguez. A questão dela é muito natural acontecer nos gagos. A questão do prolongamento da primeira palavra, nomeadamente os P's, os R's, os S's, os T's, são letras muito complicadas para um gago, principalmente se for a começar uma conversa. Porque o princípio de uma conversa disputa em nós essa ansiedade, em nós, seres humanos, e depois para quem tem a gaguez, para quem não consegue ter um discurso fluido, o fator ansiogénico aumenta. Dispara mesmo, em flecha. O que não é benéfico para quem quer ter um discurso ou passar pelo menos a sua ideia, deixar a sua ideia clara. Dei-te aquela sugestão, espero que compreendas que é uma sugestão apenas e só, dita por alguém que também já esteve do outro lado da barricada, por assim dizer. Eu hoje, orgulhosamente, posso-te dizer que falo com alguns gagos e até os ajudo nesse sentido, porque se eu consegui, eles também conseguem. É tudo uma questão de nós acreditarmos em nós próprios. Mas como te disse, um dos fatores negativos que acontece é a baixa autoestima. Tenta-te colocar no lugar de uma pessoa com gaguez. Só um bocadinho. Tenta-te só colocar um bocadinho. Imagina-te. Fecha os olhos e imagina-te. Gostavas que se rissem? Gostavas que terminassem as tuas frases? Gostavas que evitassem de falar contigo porque tu até tens uma ideia muito interessante, mas não te consegues exprimir? Pensa nisso. Por fim, gostava de te dizer também uma questão muito interessante. Do ponto de vista biológico, portanto, do cérebro para o nosso corpo, por assim dizer, pode acontecer esse desfazamento, portanto, há ali uma interrupção entre o pensamento, portanto, aquilo que eu vou dizer e depois a verbalização. E é precisamente aqui no músculo da garganta, é precisamente aqui na nossa garganta que acontece a contração muscular. Essa contração muscular não permite a fluidez de ar, que é normal no ser humano. Essa contração vai restringir
o ar a passar na garganta, a pessoa cria ansiedade, a ansiedade aumenta, passa de segundos, aumenta de segundo a segundo, o que, como poderás entender, vai dificultar ainda mais a forma como um gago se quer expressar. Portanto, o maior inimigo do gago é ele mesmo. Agora, eu estou-te a dizer isto porque eu já passei por isso. Agora imagina o que é eu estar em psicoterapia, trabalhar essas questões e saber que eu sou o meu maior inimigo. É duro. Vírgula. Mas, portanto esquece tudo o que está para trás, mas foi de um enriquecimento pessoal que não há medida. Hoje sinto-me muito mais confiante, sinto-me mais capaz, não tenho sentimentos de culpa, de frustração, como eu te disse há pouco, de vergonha. Ansiedade tenho porque eu sou um ser humano, portanto vou ter sempre, controlo, é diferente. E a autoestima baixa que tinha, nomeadamente na fase da adolescência, com o passar dos primeiros anos de adulto, portanto por volta dos 20, 21, 22, por volta dessa altura, eu ganhei uma autoestima, fui ganhando uma autoestima cada vez melhor, de forma gradual, mas cada vez melhor. E, passada a barreira dos 30 anos, foi quando fiz o meu processo de psicoterapia e hoje estou muito melhor, como tu podes ver. Se calhar já reparaste que houve aqui algumas partes em que eu gaguejei. É normal, porque em primeiro lugar estou a falar para uma câmara, vou-me expor, vou contar questões da minha vida pessoal que partilho contigo, sem problema algum, e quem sabe desse lado está um gago a ouvir-me. E para ti que gaguejas, eu digo-te, contacta a mim ou outros profissionais da saúde, nomeadamente psicólogos, terapeutas da fala, contacta-nos, fala connosco. É possível ficares melhor do teu discurso. É sempre possível. Em remate final, gostava de te dizer que podes me seguir nas redes sociais, nomeadamente no Facebook, em Psicoefeito, no Instagram Nelson_Psicoefeito, e toda essa informação está no meu site, que é www.psicoefeito.com. Gostava também, para finalizar, para te convidar para o meu workshop sobre tomada de decisão, que terá lugar no dia 7 de dezembro de 2019. Para mais informações, tens a minha página de Facebook e eu vou dando sempre mais informações cada vídeo até à data de dia 7. Muito obrigado por estares aí, muito obrigado por me ouvires, muito obrigado por seres como és. Todos nós temos o nosso valor e nós somos iguais nas diferenças. Muito obrigado e vamos fazer Psicoefeito.